Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio que Ele está nos concedendo de estarmos aqui na Sua presença para adorarmos a beleza da Sua santidade e para aprendermos um pouco mais da Tua santa, ou melhor, da Sua santa e poderosa palavra. Meus amados, nesta manhã é a nossa escola dominical, é a lição número 8. O título é As causas da desunião devem ser eliminadas. As causas da desunião devem ser eliminadas. E para base de leitura dessa aula, nós vamos ler aí na revista, é o livro de Neemias, no capítulo 5, o versículo 1 e depois o versículo 6 ao 12. Vamos ler então? Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Meus amados, aqui está a leitura, mas antes que nós comecemos a nossa escola dominical, nós vamos ouvir um cântico. Nós vamos ouvir a nossa irmã Rosimeire, mais uma vez ela estará nos ajudando, louvando o nome do Senhor. Nós estamos orando a nossa irmã, certamente ela está preparada, e nós vamos ouvir um cântico, depois a gente continua. Amém. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Silvio. Amém, irmã. Deus abençoe, viu? Amém. Venho de Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só
ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Jesus, glória a Deus. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus pelo cântico. Então vamos à nossa aula de hoje. Os judeus, eles haviam regressado do cativeiro e agora, sob a liderança de Neemias, eles estavam na restauração da vida da nação, da vida social da nação, da vida espiritual da nação, e tinha um ponto importante na vida deles. Eles estavam unidos.
É o primeiro ponto da lição. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Eles tinham pelo menos algumas coisas em comum, que era a base da sua união, da sua unidade. Eles eram o mesmo povo, eles confessavam a fé no único Deus verdadeiro, o altar havia sido renovado, o templo restaurado e o culto também restaurado conforme a lei. É o primeiro ponto que serve, né, que era a base daquela união. E um segundo ponto era que todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Os irmãos se lembram que o despertar para a restauração de Jerusalém, do templo e tudo mais, começou no coração do rei Ciro. Deus agiu lá, o Espírito de Deus agiu no coração do rei Ciro e a partir dele, do seu decreto, iniciou-se todo o trabalho da restauração. Essa união dos judeus, ela simboliza a união da igreja de Jesus. Lembre-se, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo aquilo que Deus quis que fosse escrito, Ele quis justamente para o nosso ensino. Nós que somos a igreja do Senhor. E nós também temos uma base, ou seja, nós temos alguns fatores que formam a base também da nossa união. Está aqui, ó. Por exemplo, todos nascemos de novo. Todos na igreja estamos juntos, porque Cristo derrubou um muro de separação que havia entre judeu e os gentios. Nós nos tornamos em Cristo a família de Deus. Então, a união da igreja, o autor até comenta, ela não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. Então, a nossa unidade, ela não se baseia na nacionalidade. Todos somos de um país só, não é isso. A Igreja de Cristo, ela é formada de todos os que creem em Jesus no mundo. Também não é a unidade, ela não envolve nível social ou cultural. Não é que todos são ricos, todos são pobres. Não é que todos são formados em letras, e nem é que todos ignoram, são iletrados. Não é nada disso. A unidade da igreja, ela tem como base Cristo. A nossa fé em Cristo nos uniu a Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa unidade, ela provém do Espírito Santo que habita entre nós. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, prestemos bem atenção, uma igreja que busca viver uma vida de santificação, porque o Espírito Santo é santo. É uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem uma união que vem de Deus e é uma igreja que vai atuar na plenitude de Deus. Um termo bonito aqui. Ele usa, a igreja se torna uma antessala do céu. Quer dizer, a igreja e na próxima sala é o céu. Por quê? Por causa
da união que vem de Cristo. Se você puder, glorifique a Deus nesta manhã, porque a base da nossa união não é econômica, social, não é, nacionalidade, é Cristo. Nele nós estamos unidos. Bem, o autor cita aqui, eu vou apenas citar, pelo nosso tempo, algumas bênçãos quando há na igreja união. Por exemplo, os crentes sentem apoio espiritual para a sua fé. Quer dizer, muitos irmãos, a família não são crentes, trabalham onde não há crentes, estudam onde não há crentes. Então, é uma riqueza para esses irmãos, é uma bênção chegar na igreja e encontrar um ambiente fraternal. Não é verdade? Então, a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, na igreja, nesse corpo de Cristo, nós encontramos apoio espiritual para a nossa vida. Entendeu? O que não teremos fora, teremos na casa de Deus, através da unidade. Na igreja levamos as cargas uns dos outros. Que bênção, diz o autor. Na hora do aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. Então, nós devemos levar as cargas. Muita coisa pesada demais para mim, você me ajuda. Pesada demais para você, eu te ajudo. A união, ela possibilita isso. A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas no rebanho ela está protegida. Não é? Eu não posso ler pelo meu tempo, mas Pedro diz que como pedras vivas, nós somos edificados ou edificadas como pedra, né? Uma morada espiritual para Deus. Uma pedra sozinha pode ser facilmente removida, mas uma pedra ligada à outra, como uma muralha, é claro, é muito mais difícil tirá-la. E uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. É pela união que o mundo conhecerá os verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus disse que é pela união que o mundo conheceria que ele, Jesus, for enviado por Deus. Então, as bênçãos da união, ela é maravilhosa, não é verdade? Então, a união, ela é mesmo uma verdadeira força. E no caso dos judeus, numericamente inferiores, quando eles se uniram, eles construíram o templo, eles construíram os muros da cidade, né? E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, os judeus, eles eram unidos. E unidos começaram a reconstrução do templo, e o fizeram, do muro, e o fizeram, a renovação do altar, dos cultos, o fizeram. E essa união dos judeus naqueles dias é uma figura da unidade da igreja. Só que é uma unidade baseada em Deus, em Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, somente na ação do Espírito Santo é que essa união ela vem na sua plenitude nos enriquecer com bênçãos espirituais. Na igreja encontramos essas bênçãos. Bem, essa união ela começou a ser ameaçada. É o ponto 2 da lição. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? A ameaça era uma grande injustiça social. Eu vou ler para você aqui, Neemias do capítulo 5, eu vou ler aqui
do verso 1, número 5, para você ter ideia que muitos judeus voltaram e alguns eram mais ricos do que outros, e começou a haver problemas, desprezo pelos mais pobres, e acabou se instalando a injustiça social. E a injustiça social tornou-se um inimigo terrível daquela união entre os judeus. Então, ouça. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos. Pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Então, um grupo dizia assim: olha, nossa família é maior, vamos pegar trigo e vamos comer e viver, tá? Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Não, nós penhoramos a nossa casa para comprar trigo. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. O clamor, a reclamação era essa aqui. Eles foram lá falar com Neemias e disse: olha, o negócio aqui está ruim, eu empenhei as minhas terras, né? E agora o outro dizia: ó, eu precisei pegar dinheiro a juro, e agora estou com dificuldade para pagar. Até meus filhos e filhas, eles pegaram, eles pegaram como, como, como tributo para eles, para pagamento de dívida, e nós estamos, a situação ela está ruim mesmo. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Viu? O Neemias, quando ele ouviu, né? Quando ele ouviu essas reclamações, quando ele ouviu que os mais ricos estavam oprimindo os pobres, quando ele ouviu que a injustiça social estava tomando conta, ele percebe que iria ser um obstáculo à unidade e à prosperidade deles. Então, o Neemias, ele ficou muito enfadado. Agora, por que aconteceu isto? Por que a injustiça social estava tomando conta? Por que os mais pobres estavam desprezando e se aproveitando? Ou por que os mais ricos, né? Perdoe-me. Por que os mais ricos estavam se aproveitando dos mais pobres? Por que a injustiça social estava se implantando em Jerusalém? Em primeiro lugar, era a falta de amor dos ricos para com os mais pobres. Então, os mais ricos, eles não estavam valorizando os mais pobres, entendeu? Eles estavam vendo os mais pobres como pessoas sem o devido valor. E a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos e que devemos suportar os outros em amor. Então, por falta de amor, os ricos estavam cobrando juros com usura, porque na realidade o juro não é pecado. Agora, a usura é o excesso de juros. Usura
é, por exemplo, o que você paga se você ficar devendo no cartão de crédito. Usura é isso. É absurdo mensal e somando tudo anual. Isso é usura. Então o juro em si mesmo é justo, mas a usura não. E lá estavam havendo a usura. E o autor comenta que o assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Viram? Então nós que somos crentes, o crente pode emprestar com juros? Ele pode, desde que seja um juro justo, desde que seja coerente, né? Uma série de fatores deve indicar coerência, justiça e retidão. Agora, a usura, ela é um juro abusivo. O juro abusivo é quando você se aproveita da necessidade de quem te pede e empresta jogando o juro lá em cima para ganhar em excesso. Isso é pecado contra o irmão. Nossas instituições financeiras, via de regra, elas agem com usura. Não é à toa que você entra numa dívida aí, tem que tomar cuidado, senão cria uma possibilidade de nunca mais sair, por causa da usura, do excesso de juros. Nós temos até hoje instituições aí que você leva lá o seu carnê de prestação do seu carro e eles conseguem uma redução muito grande para que você possa quitar num valor bem menor. Por quê? Por causa do juro que eles colocam, o excesso de juro. Então, juro não é pecado, juro. A usura é um pecado grave, porque usura é o juro abusivo, tá? Então, a ideia, crente não cobra juro. Não, crente não cobra juro abusivo, bem entendido, tá? A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Ouça, eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Salomão diz que a opressão, até o sábio, é possível que tenha problema mental pela opressão. Então, essa dureza de coração, essa falta de amor, fez com que a nação de Israel, os pobres, estavam sendo desvalorizados, desprezados e praticamente extorquidos. Enfim, o clamor foi evidente e o clamor chegou até Neemias. Eu vou ler duas coisas aqui importantes para nosso conhecimento. Ouça. O rei persa cobrava cerca de 20 milhões em ouro de dáricos, era uma moeda persa, anualmente em taxas. O pagamento era exigido em moedas de ouro ou prata, que eram derretidas e armazenadas em lingotes. Quando Alexandre o Grande foi imperador da Grécia, morreu com 33 anos, um gênio militar, segundo os historiadores. Quando Alexandre o Grande tomou Suzã, onde Neemias havia servido Artaxerxes, encontrou cerca de 270 toneladas de ouro e 1.200 toneladas de prata. Quer dizer, tinha riqueza, estava estocada lá no palácio. A política privou o reino do seu dinheiro, criou a inflação e foi em parte responsável pela aflição econômica da Judéia. Então a pobreza tomou conta, menos do palácio, porque se estocava dinheiro lá. Eram os tributos daqueles dias. Um pouquinho sobre usura. A palavra hebraica massa, que vem traduzido como usura, aparece somente em Neemias. Significa impor uma carga. O Antigo Testamento proíbe cobrar juros em empréstimos aos vizinhos pobres. Essas condições estavam sendo violadas.
Então, o juro abusivo que a lei proibia estava sendo cobrada nos dias de Neemias. Bem, o povo começa a clamar. E o que acontece? Neemias solucionou o problema. Quem era Neemias? Neemias era o governador lá da Judéia, o governador de Jerusalém. E ele é o homem que Deus escolheu. E como é que ele resolveu? Né? Primeiro, ele fez uma reunião, um ajuntamento, com todos aqueles que tinham uma posse maior e que estavam praticando a injustiça. Ouça, confrontou-os com uma injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Eu vou ler um trecho aqui, até aqui, ó, no versículo 8 do capítulo 5, olha o que Neemias diz. Nós resgatamos os nossos judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Viu? Primeiro Neemias ele confrontou, sentou todo mundo e falou, espera um pouquinho aí. Nossos irmãos foram vendidos a gente. Nós agora estamos reconstruindo a nação. Vamos tratá-los como escravos agora? Vamos oprimi-los? E eles ficaram em silêncio. Neemias, ele fez uma proposta conciliadora. Neemias disse a eles, olha, deixemos esse ganho e restituí-lhes hoje. Neemias incluiu-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Note bem, diz o autor, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Viu? Neemias reconheceu a dureza das circunstâncias. E nem ele queria mais receber os juros. Ele havia emprestado com juro, mas não com usura. Não se esqueça, juro abusivo é pecado, o juro por si só não. Mas nem isto Neemias queria, devido às circunstâncias. Então ele fez essa proposta. Deixemos esse ganho, ele diz. Vamos parar de explorar o povo. É isso que ele estava dizendo. Vamos parar de cobrar usura. Resultado, a proposta dele foi acatada. Ó, restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Os líderes disseram, faremos assim como dizes. O Neemias chamou os sacerdotes, por quê? Era uma nação naqueles dias teocrática, não é? E ele fez com que eles jurassem diante do sacerdote que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento. Viu que bonito? Então todo o povo, cansado de pagar juro, pobre, alguns perdendo até filhos, tudo entre eles, aquilo era inadmissível. Então foram clamar. E o que Neemias fez? Neemias solucionou o problema. Neemias solucionou o problema. Bem, a paz voltou a reinar entre os judeus. Por quê? Porque uma vez que Neemias solucionou aquela injustiça social, os mais pobres começaram a ser valorizados, os mais ricos começaram a ceder e houve uma igualdade no sentido de que os mais pobres agora não estavam na miséria. Você entende? Mas o ponto importante aqui é que Neemias resolveu o problema. Hoje, nos nossos dias, existe injustiça social. Quando?
Eu vou usar a palavra do autor. Olha, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Primeira coisa, quando surge algum problema de injustiça no nosso meio, tratado com diligência. Diligência é com prudência, com cuidado, com dedicação. Não com negligência, deixar para lá. Vai orar, irmão. Vai orar, irmão, não. Vamos sentar, ver o que está acontecendo, porque na casa de Deus não pode haver opressão e ponto final. Independente, o que nos une não é a cultura, o que nos une é o Espírito Santo. Você entende? Então, em Cristo Jesus, todos somos um. Na casa de Deus não existe, no nosso relacionamento com Deus, não existe deputado, não existe senador. Eu não conheço nenhum senador crente. Senador, não existe advogado, não existe médico, não existe juiz, não existe magistrado, que é a mesma coisa, não existe juiz de paz, não existe médico, não existe doutorado, doutorando, sei lá o que é mais. Não existe isso. Em Cristo nós somos um e somos servos de Deus. Então a injustiça ela não pode haver. Então tem que ser resolvido. Ouça, quando um líder do povo for ignorante, ignorante é que ignora as coisas de Deus e algumas coisas seculares. Quando ele for ignorante, desinteressado ou o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Ouça agora e ore por nossos pastores. Olha, faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Tem um problema na igreja de injustiça social, ou qualquer outro. Não é um caso para o pastor cuidar simplesmente. É um caso para o pastor tratar com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. O Neemias foi sábio, né? O Neemias, olha, Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com seus servos hoje, isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Então, você que me ouve, que é um dirigente de congregação, você que é um pastor, nós somos pastores. Nós temos a mesma vocação em Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Temos que olhar para Neemias. Não pode ficar com medo. Neemias, quando ele foi ameaçado por uma mulher profetisa, inclusive, mandaram um recado para ele: olha, você tem que se esconder dentro do templo. Ele disse: esconder dentro do templo? Eu não sou nem sacerdote. Olha, um homem como eu fugiria? Neemias disse: você acha que um homem como eu fugiria? Ele não fugiria mesmo, não. Deus não erra. Deus mandou o homem certo. Reuniu o pessoal e disse: olha, o negócio é o seguinte, vamos parar com essa usura aí, vamos parar com essa cobrança de juro, deixar este ganho aí, deixa esse ganho aí. O povo está clamando, o povo está sendo explorado, vamos mudar tudo esse negócio aí. Coragem. Humildade, ele se colocou. Ele disse: até eu e meus irmãos cobramos juro, mas eu vou abrir mão desse ganho. Ele abriu mão do juro. E não era usura. Não era juro abusivo, não, porque Neemias era um homem íntegro. Vamos resolver isso. Por quê? Porque ele foi humilde, né? Ele foi imparcial, ele não poupou os irmãos dele, entendeu? Né? Ele não poupou a família dele. Ele não poupou nem a si mesmo.
Isso chama imparcialidade. Você trata tudo à luz da palavra de Deus, com imparcialidade. Você que é um obreiro que tem família, você não pode nem oprimir a tua família, querendo dar um bom exemplo para a igreja toda. Não, a minha família eu não dou moleza. Não é isso não. Mas também não pode soltar todo mundo. Você tem que ter o mesmo peso e a mesma medida. Porque para isso você foi colocado. Só para isso. Se não conseguir fazer isso, então é melhor desistir. Bem, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Orientação aqui, ó, para nós, dirigentes, pastores. Ó, bem-aventurados os pacificadores, Jesus diz. Pacificador não é aquele que coloca mais lenha na fogueira. Pacificador é aquele que vai levar paz. Então, devemos tratar o caso com sabedoria. O autor diz carinhosamente, mas aqui na realidade é no amor de Deus, né? Carinhosamente não é tratar com medo, né? Ó, tenha paciência, né? Então, olha, a desunião representa uma obra da carne. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Desunião é coisa da carne. E o Espírito Santo fica triste. Então, na igreja, quando há sinal de desunião, tem que ser tratado. Não interessa onde está, se é na mocidade, se é nas irmãs, se é nos obreiros, tem que ser tratado, resolvido para eliminar o fator da desunião. Aqui era injustiça social. E na igreja são vários os fatores. Entendeu? Né? Pode ser lá na orquestra, pode ser na mocidade, nas irmãs. Está havendo uma desunião? Vamos sentar os envolvidos com sabedoria, graça e vamos resolver. Não vamos ameaçar. Também não vamos deixar para lá. Vamos criar coragem de Deus e resolver para a saúde da igreja, do corpo da igreja. É o que se espera de um pastor, é o que se espera de nós, pelo menos, né? Então, a desunião, primeiro, ela é uma obra da carne. Já pensou? A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. A Bíblia diz, andai em amor como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A oração de Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. A desunião, ela quebra a comunhão e o amor. O diabo é astuto. O alvo dele é quebrar a nossa unidade. Então, quando há desunião, devemos, com cuidado, com sabedoria, né? Você não vai ter sabedoria se não buscar Deus e meditar na sua palavra. E ir sabendo que é um fruto, que é uma obra da carne e que o inimigo está nos bastidores. Temos que tomar cuidado. E Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Deus vai fazer o que tem que ser feito. Tá? Desunido é que não pode ficar. Então, a comunhão, uma coisa tão preciosa na igreja, ela não pode ser quebrada. Comunhão na igreja no seu todo e também nos grupos individualmente. No grupo das irmãs tem que ter unidade. No grupo da mocidade tem que ter unidade. No grupo dos adolescentes tem que ter unidade. No grupo das crianças tem que ter unidade. No grupo da orquestra tem que ter unidade. Este também é o trabalho como um braço do pastor da igreja, daqueles que são coordenadores. Coordenador não é só para tratar de eventos. Fizemos evento demais, né? Vamos dar uma paradinha, não é? Deus deu uma seguradinha nos nossos eventos. Coordenador não é só para fazer evento. Coordenador é um braço do pastor. A função de coordenador é importante. Primeiro coordenador, o segundo, ou o terceiro, ou o 10º, para quem gosta de distribuir função, mas todos é um braço do pastor, para cuidar da unidade da igreja. Não é para ser parcial.
poupar amigos, grupos seletos, não pode. A nossa visão é a visão de corpo de Cristo, visão de unidade, visão da igreja. Em Cristo nós somos um, não pode haver parcialidade. Então o coordenador, ele é um braço do pastor da igreja. Daí vem os regentes, unidade nas regências, tudo visando a unidade. A unidade vai gerar edificação, vai gerar temor, vai gerar obediência, e obediência gera milagres. Tá certo? Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Viu? A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e paz na igreja. União entre nós. A nossa união, ela é em Cristo. Então, quando se trata de erros doutrinários, se o erro doutrinário é causa de desunião, vamos corrigir erro doutrinário também. Vamos sentar os envolvidos, vamos levá-los para a Bíblia, vamos tirar qualquer obstáculo à nossa união. Porque nós temos um testemunho perante o mundo. Você vai na rede social hoje, os crentes brigam entre si. O crente a favor do governo defende o governo, né? Via de regra, briga com quem é contra. O crente que é contra o governo, ao invés de orar pelo governo, ele quer dar aula de estadia, quer dar aula de diplomacia, ele quer dar aula de economia para aquele crente que é a favor do governo. Quer dizer, crente, eu e você não fomos chamados para nos degladiarmos, brigarmos, confrontarmos nas redes sociais. Põe isso aí na tua cabeça, passe isso para frente. É a nossa unidade em Cristo. Não é que eu tenho que concordar com você, você concordar comigo. Nós dois temos que concordar em Cristo. É a palavra de Deus. O que você pensa, o que eu penso, só tem valor se pensarmos como Deus. Temos que parar com essa bobagem aí. E esse ensinamento deve partir de nós, pastores da igreja. O povo erra porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento tem que vir do pastor da igreja. O ensinamento, a orientação. Agora, os rebeldes, os desobedientes, aí já é problema deles. O que não pode é a desunião partir de nós. Aí o barco vai afundar mesmo. Então, aprendamos o valor da unidade. Não é? Então, as causas da desunião devem ser eliminadas. É o que nós aprendemos nesta manhã. Por quê? A união é uma bênção. Vamos ter conta? Então, governador de Jerusalém naqueles dias, o povo unido construiu o templo. Olha só. Restaurou o altar. E agora a desunião ia acabar com isso? Não. Então vamos resolver o caso. Naqueles dias, o que era? Injustiça social. Neemias averigou, era verdade o que estava acontecendo, sentou todo mundo, resolveu e a paz voltou. Hoje são vários os fatores que podem levar a uma desunião, não é? Aquele grupo que quer cantar todos os cultos. Espera aí, por que quer cantar todos os cultos? Os cultos oferecem, no culto nós temos uma liturgia, temos uma série de fatores. Então tem que estar unido ali, pastores, coordenadores, regentes, você entende? Por exemplo, muita gente não seleciona hino, não examina a letra de hino, porque quer manter a igreja unida. Só que não pode haver união por um preço caríssimo demais.
mensagens antibíblicas, mensagens que exaltam a carne, isso aí tem que ser tirado mesmo e acabou. Então, toda causa de desunião ela tem que ser eliminada. E temos que ter sabedoria, graça, amor à igreja e, mais do que isso, amor a Deus. Meus amados, nós estamos encerrando. A próxima aula é como vencer as oposições à obra de Deus. Será uma aula imperdível. Por quê? Porque os inimigos da obra levantaram-se contra Neemias e contra Israel. Mas eles venceram. Como eles venceram? De onde veio os ataques? Como vieram os ataques? Domingo pela manhã, se Deus quiser. Meus amados, eu quero convidar a nossa irmã Laudiceia, se a Laudiceia ainda estiver a postos, para que ela cante mais um louvor e nós estaremos encerrando a nossa reunião desta manhã. Deixa eu ver se a Laudiceia está por perto. Parece que a Laodiceia não está por perto. Bem, se ela não está por perto, então nós estaremos encerrando. Nós vamos encerrar nossa reunião, mas vamos ouvir mais um hino pela nossa irmã Rosimeire, então. Eu vou chamar a irmã Rosimeire, ela estará louvando a Deus mais uma vez. Deus merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Vamos ver se ela consegue se conectar. Nós estamos... Paz do Senhor. Amém, irmã. Vamos ouvir. Aleluia, Jesus. Ser forte, corajoso, e não temas nem te desanimes, pois o Pai está bem junto a ti, a guiar-te em meio à aflição. Ser forte, corajoso, e não temas nem te desanimes. Senhor está contigo, ser forte até o fim. Entregue a Ele o teu sofrer, entregue a Ele toda a tua dor, pois em meio ao teu chorar tu podes ver o Senhor teu pranto colher. Ser forte, corajoso, e não temas nem te desanimes. Contigo, ser forte
Ele é poder, é a esperança na tribulação. Quem pode louvá-lo como ele merece? Ele é a paz que invade o teu ser. Corajoso, e não temas nem te desanimes, pois o Pai está bem junto a ti, a guiar-te em meio à aflição. Ser forte, corajoso. O Senhor está contigo. Ser forte até o fim. O Senhor está contigo. Ser forte até o fim. Ser forte até o fim. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus por tudo, pelo cântico, ser forte até o fim, para lutar contra a desunião, ou contra qualquer coisa que venha trazer a desunião entre nós. Meus amados, eu agradeço a você que esteve até aqui, participando. São 11 horas agora, nós gastamos 1 hora para a glória de Deus, né? Os cânticos, a exposição da palavra. E à noite nós temos o nosso culto. A partir das 18 horas estaremos presencialmente no Parque Pedroso. Você sabe, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento. E estaremos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Deus amado, Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela presença dos teus filhos, irmãos, irmãs, todos os que participaram. Dá-nos um dia na tua presença e logo mais na tua casa. Abre o teu céu e nos abençoa ricamente. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Obrigado, irmão Cícero. Irmão Cícero, Deus te abençoe. Irmã Maria Dias, Deus te abençoe, minha irmã, paz do Senhor. Irmã Roseni, obrigado pela tua participação. Irmã Rosimeire Lima, uma das nossas auxiliadoras, graças a Deus. Rosiane, minha irmã em Cristo e carnalmente, né? Lá de Agudos. A Priscila Michele, que está em Dourados. Deus abençoe a Priscila Michele pela sua participação, pelos seus comentários, e todos os irmãos aí.
Até mais, Deus te abençoe e vamos em frente.